incorrigível de Machado de Assis, voz Iba Mendes. A igreja ficava perto. Dona Leocádia vestiu-se e dirigiu-se para lá. Quem visse essa bela viúva de 32 anos, magra, alta, corada, sem nenhuma cor e tristeza no aspecto, menos ainda no ascetismo, muito adornada de rendas, que, posto que roxas, pareciam feitas para a mais virginal das criaturas, não acreditaria que ela ia buscar à igreja, não digo uma consolação, que é pouco, mas um refúgio e uma força. Poesia. Meia hora antes tinha recebido uma carta de outra pessoa, moça de 27 anos e solteira. A carta era de cólera e produziu cólera. Pelo assunto? Não era pelo assunto, que não passava de um simples desacordo sobre não sei que história de teatro lírico. Então, pelos termos? Entendamo-nos, os termos eram duros, mas não eram a causa. A causa jazia em ambas. Eram os belos olhos de um cavalheiro que ambas cobiçavam e que as cortejava ao mesmo tempo. Nenhuma delas o declarou nunca à outra, mas ambas sentiam-se inimigas. Uma e outras pegaram do primeiro pretexto que lhes ficou à mão e trocaram muitas palavras cruas e decisivas. A última carta de Dona Leocádia era da véspera e trazia coisas extraordinárias. Candinha gastou uma noite inteira em meditar o que ele diria e compôs uma epístola por modo singular, tomando nota das palavras que lhe iam lembrando. E só depois de um arsenal delas é que pôs a pena no papel. Para que transcrever a carta? Seria então necessário e equitativo transcrever a outra, e depois outra e mais outra, e não acabávamos mais. Acrescendo que o objeto deste escrito não é especialmente esse. O que importa saber é que Dona Leocádia recebeu a carta e ficou alucinada. Fez só consigo 1000 desatinos, mordeu o lenço, quebrou um vaso, bateu com o pé, feriu-a com punhadas e, afinal, quando não podia mais, desatou a chorar. As lágrimas aliviaram-lhe o coração, mas não o libertaram inteiramente da aflição que o agitava, nem ainda menos lhe tiraram da cabeça a memória da rivalidade da outra. Já daqui se adivinha que ela amava muito ao rapaz anônimo, objeto de tanta indignação. Ou se o não amava muito, é certo que queria casar com ele, o que vinha a dar na mesma. Entretanto, não era só amor que ela trazia em si, ou só amor humano. Dona Leocádia era um composto de curiosidades terrenas e muita devoção. Tinha a devoção sincera, real e profunda, filha não só da educação, mas do próprio temperamento dela. Nos momentos de crise, Dona Leocádia pensava no céu e corria para ele. Foi o que fez agora. Vestiu-se e foi para a igreja. Era a hora da missa e havia algumas pessoas, não muitas, senhoras poucas. Ainda assim, para que não distraíssem, correu o véu pelo rosto e foi ajoelhar-se a um canto. Dona Leocádia rezou fervorosamente, pediu a Deus paz do coração. Não pediu o perdão das culpas, porque em si mesma achava que não as tinha, e já isso era uma rebeldia. Mas havia mais. A prece foi atalhada em alguns pontos por maus pensamentos. Os termos ruins da carta de Candinha ressoavam-lhe no espírito, donde se podia ver que não esquecera nada. Não admira que não achasse toda a consolação que viera procurar. Acabou de rezar e sentou-se. No momento em que levantava um pouco o véu para fazer o sinal da cruz,
Duas outras senhoras, que estavam defronte, viram-lhe parte do rosto, e uma pareceu conhecê-la. É ela! Exclamou. Não lhe dizia? Sim, parece que é. Não há dúvida, vi agora a cara. Você já sabe o negócio? Que negócio? O negócio do Reginaldo. Não. Não? Que Reginaldo? O primo da Candinha? Sim, esse mesmo. Você sabe que a Candinha gosta dele e ele faz-lhe festas, pois a Leocádia parece que também anda namorada. Também? Dizem todos, e parece mesmo que já as duas não andam em boa harmonia, o que eu estimo bem. Por quê? Não posso suportar essa Leocádia, parece criança. Você sabe o que ela me fez, não sabe? A tal senhora da chácara. Era quisteúncula a propósito de uma chácara, pretendida por ambas. Não conto a versão dessa senhora, porque seria preciso contar da outra, e então ia longe, ou não dizer senão uma, o que seria injustiça. Fiquemos aqui. A verdade é que as duas não andavam bem, e conquanto se falassem, detestavam-se. Dona Leocádia não olhava para elas, olhava para o céu. Verdadeiramente era para o céu. Sentada no banco, à espera que a missa começasse, tinha o coração nas mãos de Deus. Encontrar a paz. A corda mística vibrava fortemente e toda a terra estava aniquilada. Dona Leocádia já não pensava mesmo no namorado, menos ainda na rival. Com os olhos no altar, via a imagem de Cristo e nutria-se daquele sangue. Entretanto, a missa demorava-se, e Dona Leocádia olhou em volta de si. Viu as outras duas damas e conheceu-as. Passou-lhe um frio pela espinha. Uma daquelas, a da chácara, também olhou para ela, e parece com alguma coisa no rosto que não agradou à outra. Pode ser também que não fosse nada. Dona Leocádia, porém, que a detestava, não pôde deixar de fitá-la com um gesto de desprezo. Posto que tivesse o rosto coberto, deu à cabeça um certo movimento que fez adivinhar a expressão da fisionomia. E foi então que a outra correspondeu de igual maneira. A missa demorava-se, mas o ódio, o despeito, os interesses mesquinhos trabalhavam antes dela, e o coração de Dona Leocádia foi perdendo a paz. Ela recordou tudo, tudo, as palavras que a outra dissera dela, o mal causado, as raivas engolidas, e o clangor da guerra acordou todas as fibras daquele organismo. Se a missa viesse, mas a missa demorava-se, nem padre, nem Deus, nada. Era só e somente a rival que falava em segredo para a outra. Olhava depois para a Dona Leocádia, ora sorrindo, ora indiferente, ora com um gesto de fastio. Fastio por quê? Dona Leocádia tremia de raiva. Não podia ir ter com ela, nem queria. Entretanto, a raiva ardia-lhe no coração. Tinha ímpetos que sufocava, e olhava para outro lugar, para a porta da sacristia, a ver se o padre... Mas a missa não vinha. Dona Leocádia gastava 3, 4 minutos sem olhar para elas. Depois vinha-lhe um certo desejo de ver se ainda a fitavam, e pouco a pouco, disfarçadamente, voltava a cabeça. Dava com elas, que faziam a mesma coisa, e o coração sangrava-lhe aos golpes de uma unha invisível. Pobre corrigível, era a unha do diabo. Levantou-se exaltada e saiu pela porta fora. Não achava paz, porque a guerra estava nela perpetuamente.
Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.